Deus, nosso Pai, estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Trecho da mensagem de Alma Desperta, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Louvor da Bondade Cada Dia, que está no livro Fé, Paz e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Se a sabedoria popular situou na terra o culto da fraternidade no primeiro dia de cada ano, não nos esqueçamos de que a lei do Senhor nos induz a procurar a bondade para o alicerce das nossas horas de cada dia. Quem se confia ao fluxo de sustentar adversários, tece a rede em que se lhe paralisam as concepções e em que se lhe estagnam os sentimentos. A natureza sempre sábia oferece-nos, em seus mínimos departamentos, a lição de interdependência e de tolerância, para que a vida alcance os elevados fins a que se dirige. Se a semente hostilizasse a cova que lhe subtrai a vida da claridade solar, a mesa não receberia a bênção do pão. É indispensável receber os atritos da existência e suportá-los com humildade heróica. Se nos achamos realmente interessados na aquisição do progresso efetivo. E semelhante atritos de mil modos diferentes nos atingem as tarefas diárias, na interferência, na opinião, na visita ou no conceito daqueles que, de pronto, ainda não nos podem compreender. Reconheçamos que nem todos conseguem observar o mundo e a vida pelos nossos olhos ou pelo nosso modo de ser. Cada criatura se caracteriza pelo degrau evolutivo em que temporariamente estagia. Assim sendo, busquemos o Cristo para confidente de nossas inclinações efetivas, orientador de nossos trabalhos, juiz de nossos sentimentos, companheiro de nossa jornada, e nas expressões do amor, do serviço, do ideal e da luta a que somos chamados cada hora. Tê-lo-emos por mestre infalível e por amigo generoso a garantir a paz por luz sublime em nós mesmos. Fazer inimigos é leviandade que devemos corrigir. Cultivá-los é loucura capaz de arrojar-nos a sinistros despenhadeiros. Começando cada ano novo, sob o signo da fraternidade, atendamos com o Senhor a necessidade de sermos melhores, uns para com os outros, no transcurso de cada dia. Espiritismo em Marcha. Agenda.
As instituições espíritas em nossa cidade, que já estão com reuniões públicas, são as seguintes: a AME, situada na rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. O GEGAD, na rua Benjamin Larina, 172, no bairro Divinópolis. O Centro Espírita Lá de Jesus, na terceira Travessa Clara Nunes, 132, bairro São João da Escócia, rua por trás do Colégio Jesuína. A Casa Chico Xavier, que fica situada à rua João Soares de Lira, 1563, bairro Divinópolis. A União Espírita Vinha de Luz, situada à rua Boa Viagem, número 70, no bairro Petrópolis. A Casa Allan Kardec, situada à rua Serinhaém, 555, Boa Vista 2. O Grupo de Estudos Espíritas Eurípedes Barçanufo, que está situado à Avenida José Veríssimo 259, no bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Também a Fraternidade Espírita Leon Denis, situado por trás do Colégio Sagrado Coração, e que voltou também a ter suas reuniões públicas todos os domingos, às 4h da tarde. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita. Fazer o bem sem ostentação, continuação. E qual poderá ser a recompensa do qual faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhes faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo. Para esse nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe do nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. A beneficência, praticada sem ostentação, tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe, e em humilhar outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências, capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor
invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um leito pobre sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas sábados e quartas às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na Rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados às 17 horas e nas segundas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Resposta dos Espíritos. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42, essa passagem. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada A Boa Parte, que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual,
que jamais lhe será roubado. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos e quartas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Assim, novamente nós estamos aqui com você, rádio ouvinte, nessa parte de perguntas e respostas, as quais sempre ocorrem desde o período da pandemia, com a antecipação, a preparação delas para o aprofundamento do conhecimento de cada um programa. Queremos lembrar aqui ainda, em relação às instituições espíritas que voltaram a funcionar em Caruaru, o endereço de uma delas que ficou incompleto, a Fraternidade Espírita Leão Denis, que voltou a ter suas reuniões todos os domingos, 4 horas da tarde. O endereço da fraternidade é Rua Dom Severino Vieira de Melo, 170, no bairro São Francisco, ali por trás do Colégio Sagrado Coração. E lembrando sempre que todas essas instituições estão seguindo os protocolos de ordem sanitária, desde o uso de álcool gel, máscaras e distanciamento social entre aqueles que estejam presentes. Então, era isso que nós queríamos complementar das casas espíritas, que cada vez mais têm ampliado as suas aberturas em nossa cidade. Vamos agora para uma dessas questões com os temas que abordamos nesta manhã. Como podemos compreender a advertência de Emmanuel? Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Emmanuel, com uma linguagem profundamente elevada, poética às vezes, nessa mensagem do livro Vinha de Luz, ele faz para nós uma advertência e um esclarecimento simultaneamente muito importantes. Que a sombra do passado nos fustiguem. Fustigar é machucar, é maltratar, é bater. Porque todos nós trazemos vastas sombras do nosso passado encarnatório, aonde estivemos não poucas vezes envolvidos com erros, vícios e crimes em existências anteriores a essa que estamos tendo agora. Essas experiências, elas geraram todo um campo de sombra no nosso psiquismo, em nosso inconsciente, em termos de sabotar ou de dificultar o despertamento espiritual que estamos procurando realizar, principalmente com a aproximação da doutrina espírita. Então, lá dentro de nós tem campos vastos que precisam ser drenados, purificados, ressignificados. E por isso, nessa mensagem que ouvimos na abertura do programa, ele comenta nela a respeito da sombra dos impulsos primitivistas, os impulsos de ódio, de vingança, de querer exterminar o outro. Ele fala também sobre a extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento. É um vasto campo
a ser trabalhado dentro de nós. Não é por outro motivo que a mensagem espírita é sempre voltada para que realizemos o serviço e o esforço de autoiluminação, de autoencontro, de aquisição de virtudes, de identificação com os valores espirituais da vida, para, resolvendo nossas questões interiores, podermos praticar de forma mais eficaz a mensagem da Boa Nova, do amor ao próximo, da vivência da caridade. Então Emmanuel nos diz, nos advertindo, há sombras no nosso passado que nos machucam, que fazem com que tenhamos altos e baixos na nossa caminhada espiritual, mas que, conclui ele, jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Essa atividade de reacender a própria luz sempre tem que estar presente em nós, como medida eficaz para o campo da esperança e do trabalho renovador que sempre iremos ter, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Porque esse trabalho de superação de sombras e de autoiluminação tanto acontece para nós que estamos no corpo material denso, quanto para os espíritos desencarnados. É por isso que nessa tarefa redentora de iluminação, o plano espiritual dá as mãos ao plano material e, pela mediunidade, espíritos das diversas frequências vibratórias se amparam para acelerar o progresso, o êxito da caminhada espiritual. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Na mensagem A Boa Parte, comente a frase de Emmanuel quando ele diz: quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe do campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Claro que todas as mensagens de Emmanuel são muito importantes. Essa, inclusive, merece um destaque especial. É a mensagem que se intitula A Boa Parte. Ela está no livro Fonte Viva e se refere ao comentário que Emmanuel faz daquela situação na qual Marta, Maria e Jesus, encontrando-se na casa de Lázaro, ocorre de Marta procurar as atividades dentro da cozinha e Maria ficar na sala ouvindo a Jesus. E depois, se sentindo incomodada, Marta vem até a sala e pede a Jesus que mande a sua irmã também ajudar ela. E é quando lemos no texto essa citação dita pelo Cristo a Marta: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. E aí Emmanuel comenta dizendo a nós o seguinte: quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Por que Jesus faz essa reprimenda? Porque foi uma reprimenda a Marta. Marta não estava no dever de cuidar da cozinha para a alimentação do mestre e de outros que lá estavam? Estava.
Só que ocorreu de, naquele momento em que Jesus tratava do reino de Deus, da boa nova, e explanava aonde Maria se encontrava ouvindo, era um momento que era preciso estar sobre qualquer outro momento. Por isso, mais adiante, Jesus colocou no Evangelho: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso tem tudo a ver com essa situação vivida por Marta, pelo seguinte: Marta, podemos deduzir, sintonizada com questões de ordem imediatas, não percebeu que o seu espírito precisava também estar ali junto a Jesus, ouvindo o que ele tinha para dizer. E sufocando essa necessidade interior dela, ela se entregou ao trabalho na cozinha. E aí vem a advertência para todos nós. Quantas vezes, dando maior cuidado e atenção a questões de ordem material, ficamos empurrando com a barriga, deixando de lado as questões espirituais da vida para quando houver bom tempo, que normalmente nunca há. A advertência de Jesus para Marta é para todos nós. É no sentido que é preciso escutarmos o nosso coração, a nossa consciência, quando ela adverte de que é necessário darmos prioridade a questões espirituais, darmos essa prioridade. Claro que os deveres de ordem material, de ordem familiar, de ordem social, merecem atenção, no seu devido espaço, no seu devido tempo. Mas esses interesses não podem conflitar-se com o trabalho de despertamento espiritual nosso. É isso que Jesus queria deixar nessa lição e que Emmanuel comenta de uma forma tão bela. Quem procura a boa parte, diz ele, e nela se detém, escolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais lhe será roubado. O tesouro espiritual é as aquisições da virtude, da iluminação íntima. Quem dá o devido espaço e valor às questões espirituais adquire um tesouro que jamais lhe será roubado. Assim, encerramos nosso programa nesta manhã. Agradecemos a todos a audiência. Se possível, divulguem, compartilhem. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7:30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.